Bom, eu quero nesse vídeo repercutir as principais notícias desta quinta-feira, as publicações que eu fiz nas minhas redes sociais e agora no vídeo eu vou dando aqui os meus pitacos. Começando com a minha primeira publicação de ontem, quinta-feira, Arthur Lira sendo desmentido pelo povo. O Twitter está com uma ferramenta sensacional onde os próprios usuários, os próprios cidadãos, podem colocar observações. E se tiver um número grande de pessoas corroborando aquela posição, então ela entra como um contexto em cima de algum tweet que alguém fez. Então o Arthur Lira falou o seguinte: decisão da Agência de Classificação de Risco Fitch de elevar a nota de crédito do Brasil para BB é uma importante conquista para a economia do país. Até aí, certinho. A nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara. E aqui já está o erro. Porque o relatório da Fitch fala de coisas do governo Bolsonaro, como, por exemplo, a independência do Banco Central, que o Lula vive atacando, uma coisa que o relatório da Fitch considerou positivo e importante para melhorar a nota do Brasil, é uma coisa que o Lula ataca. A reforma da Previdência, o viés liberal do Paulo Guedes, do governo anterior. Tá? Então, e até no relatório tem uma certa preocupação em relação ao viés mais heterodoxo na economia do novo governo. Mas, em contrapartida, a Fitch entende que o Congresso, por ter um perfil mais conservador, pode também balancear e impedir algumas coisas equivocadas do governo. Né? Se bem que esse nosso Congresso, né, convenhamos, mas enfim, isso aí estava na perspectiva da Fitch. Então, ao falar essa parte da verdade ocultando uma outra parte muito importante, os leitores colocaram um contexto aqui no tweet do Arthur Lira. Então aqui vem, né? Os leitores adicionaram contexto. Isso aqui é uma mensagem do Twitter. A Fitch explicou que a avaliação reflete o desempenho macroeconômico e fiscal nos últimos anos, ainda do governo anterior. Tá? Então aqui o Arthur Lira sendo aí corrigido pela população. Né? Essa ferramenta do Twitter ficou sensacional. Outra notícia que mostra como a vida dos passadores de pano para esse governo, desgoverno, na verdade, né, tá ficando cada vez mais difícil. Investimento direto no país caiu 26% no primeiro trimestre. Tá? E aqui tem o gráfico, né, histórico aí. Se você pegar aqui os anos do Bolsonaro, né, 20, 21 teve a pandemia, então o mundo deu uma recuada, mas em 22, olha a estilingada que deu aqui no último ano do governo Bolsonaro. E aí com o governo Lula já tem uma queda aqui considerável. Né? Então, quer dizer, o Bolsonaro fez milagre no pós-pandemia. O Lula pegou um país redondinho. Pegou um país redondinho, a verdade é essa. Inclusive com aumento de nota. Aliás, por falar dessa questão do FIT, eu estava até vendo ontem no Bradock o pessoal comentando da melhora da classificação do Brasil pela agência FIT. E eles colocaram um ponto que é verdade que eu não tinha pensado. As condições para que essa nota tivesse melhorado foram dadas pelo governo anterior. Só que talvez uma posição política da agência, não sei, né? Eles decidiram dar essa melhora no rating brasileiro somente nesse ano agora que está com o governo Lula. Só que, na verdade, isso foi conquistado com medidas feitas no governo anterior. Inclusive a independência do Banco Central, repito, atacada pelo Lula. Então por que a Fitch deu só neste ano e não deu ainda no ano passado no governo anterior? Esquisito, né? Parece que é uma posição política, assim, sabe? Queriam. É uma leitura possível. Privilegiar um governo de esquerda em detrimento do governo de direita. É uma leitura bem possível mesmo, tá? E eu não tinha pensado dessa forma. Outra coisa que eu publiquei, com relação ao desarmamento. Ao desarmar os cidadãos de bem, qual será a contrapartida do governo? Será feito alguma coisa para pelo menos desarmar um pouco mais a criminalidade? Existirá alguma forma de força-tarefa com a polícia e o próprio exército para tomar armamentos pesadíssimos das facções? E aqui eu fiz questão de falar pesadíssimos, porque no Rio eles têm armamento até mais pesado que do exército, que é uma coisa surreal. E aí finalizo. Qualquer mínima coisa será feita para dar alguma tranquilidade aos honestos? Então essa é a pergunta para o governo federal. Antes de desarmar o povo de bem, vai ser feito alguma coisa em relação ao armamento dos bandidos? Ainda que seja mínima, alguma coisa vai ser feita? Eu acho que não, né? É uma pergunta retórica, mas que realmente tem todo o sentido do mundo.
Como o Brasil é um país que não é para amadores, cansa, né? O Brasil cansa. Peguei aqui esse recorte do Metrópolis que fala o seguinte: Gil do Vigor revela desejo de se tornar presidente do Brasil. E aí me veio em mente um outro participante do Big Brother Brasil, né? O cara que deu a cusparada no Bolsonaro, o Jean Willis, né? E agora, imagine se entra o Gil do Vigor também, né? Tamo bem servido. É assim, a extrema esquerda dominando a política, né? Os ultra-esquerdistas, né? Eles adoram chamar a gente de extremista, de direita, ultra-conservador, etc. Então vamos, né, deixar aí compatível. Vamos chamar agora eles de ultra-esquerdistas, extrema-esquerdista, etc. Coloquei aqui uma publicação, uma pergunta retórica. E o impeachment do Barroso? Vocês perceberam que morreu o assunto, né? Vocês perceberam que morreu o assunto. Tinha até uma chance real, porque milagrosamente o presidente do Senado, o Pacheco, tinha falado que isso aí poderia sim ser passível de impeachment e tal, mas acabou morrendo. Esquisito, né? Esquisito. Uma outra notícia que me chamou a atenção. Em 7 meses, Janja ultrapassa viagens de Michele Bolsonaro em 4 anos. Então, que a Michele viajou em 4 anos de governo Bolsonaro, em 7 meses a Janja já superou. Isso é uma bizarrice, isso também me lembra um pouco a hipocrisia da esquerda, porque o Lula, quando o Fernando Henrique era presidente, ele falava que ele acusava o Fernando Henrique de ficar viajando o mundo todo, ficar mais fora do Brasil do que dentro, né? E tão logo o Lula virou presidente, ele já bateu, já superou os números de viagens do Fernando Henrique, né? Então isso escancara um pouco da hipocrisia. E a Janja é uma primeira-dama que, diferentemente da esposa falecida do Lula, né, a Marisa Letícia, que era mais discreta, né? Gosto isso ou não dela, mas ela era, assim, inegavelmente mais discreta. Eu imagino que ela também, por ser mais discreta, não se envolver tanto na política, dava menos dor de cabeça pro Lula. A Janja não, ela quer estar em tudo. E ela quer mandar em ministro. E ela vai em todas as viagens com o Lula. Então parece que tá meio que encantada também com o poder, né? Então em 7 meses já bateu 4 anos da Michelle. Então em 4 anos, imagine quantas voltas na Terra a Janja não vai ter conseguido, né? Não vai dar de tantas viagens. É uma coisa assim impressionante. Seguindo aqui na próxima. Lava Jato. Tribunal nega suspeição de Bretas. Juiz que condenou Sérgio Cabral. Então, se o Bretas não tem suspeição no caso, né? Ele condenou aí algumas condenações pro Sérgio Cabral, que somam aí alguns séculos de prisão. Será que isso faria o Sérgio Cabral voltar para a prisão? Já que o Bretas, né, o tribunal negou suspeição por decisão unânime? É uma pergunta retórica também, né? Que mais? Vamos lá. Uma outra notícia que me chamou a atenção nessa quinta-feira. MST aproveita recesso da CPI para invadir fazendas e governo faz vista grossas. É claro que o governo faz vista grossa. Esses movimentos só prosperam quando o PT está no poder. Então, se a gente pegar os 4 mandatos anteriores do PT, putz, esses movimentos sociais, além de invadir propriedades, vocês lembram também que invadiam Praça dos Três Poderes, né? Faziam coisas assim horrorosas, que se fosse bolsonarista chamariam de terroristas, né? Então isso aqui, enfim, é modus operandi, tá? Isso aqui é modus operandi e isso aqui é braço do PT, né? Infelizmente. E dinheiro nosso, né? Você acha que provavelmente, muito provavelmente dinheiro do contribuinte brasileiro acaba financiando, né? Ajudando aí financeiramente esses movimentos, né? O que é lamentável. Aqui uma outra notícia do Financial Times, né, que a Gazeta do Povo até trouxe. Lula traz cartilha retrô ao Brasil moderno, diz Financial Times. Eu até coloquei aqui um trechinho. Exemplos disso, segundo o Financial Times, são desde uma estratégia setorial baseada em subsídios até uma política externa que reafirma a posição do Brasil de nenhum alinhamento ao bloco internacional. Uma das críticas é as tentativas do governo de impulsionar a indústria, em vez de atacar as raízes do declínio industrial, como os baixos níveis de educação, a logística cara e a burocracia pesada. Né? Então, bom, com relação à educação, será que interessa para um governo de esquerda povo esclarecido? Né? Então, acho que esse ofensor aqui dificilmente vai melhorar, viu? A educação, olha.
Agora, a nossa ex-presidente, Dilma Rousseff, né, que agora é presidente do BRICS, é uma coisa impressionante, né? A Dilma governou, ela quebrou o Brasil economicamente e o PT vai lá e dá a presidência do BRICS para ela, um salário absurdamente alto. E agora estão falando que o Manteiga, que era o ministro da Economia da Dilma, que quebrou o Brasil, estão falando que ele, né, talvez vai ser indicado aí para presidência da Vale do Rio Doce. Então, definitivamente, o critério de decisão de escolha de quadros nesse governo, definitivamente não é a meritocracia. É qualquer coisa diferente disso, né? Porque é uma coisa impressionante. Dá a impressão que, como um prêmio por ter quebrado o Brasil, ganham cargos importantíssimos com salários absurdamente altos, né? É uma coisa assim absurda. E uma outra coisa aqui também que eu quero comentar, reparem como o PT é bajulador de tiranias. Meu, é Venezuela, é Cuba, Angola, agora Putin, China. Meu, Nicarágua é uma coisa impressionante. Dilma vai lá e para o BRICS para apoiar Putin contra a hegemonia do Ocidente, contra, né, contra o malvadão, né, que eles falam, o malvadão dos Estados Unidos, o imperialismo. Pô, os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. O PT não fala tanto em democracia porque só bajula tiranos. É uma coisa assim impressionante, galera, impressionante. Aqui eu vou dar um play aqui num vídeo que a Zoe Martinez gravou, que mostra um pouco aí da intolerância e do discurso de ódio dessa gente, né? Da hipocrisia dessa gente. Então ela abriu um áudio que um seguidor passou para ela, um eleitor do Lula, né? O cara se identifica como eleitor do Lula, fazendo aí um discurso de ódio, mas que na prática é o ódio do bem que o pessoal fala, né? Vamos ver, vamos ajudar a deixar esse cara um pouco mais famoso. Deixa eu aumentar aqui o som. Entendeu? Nós somos aqui todos Xenofobia. Hoje o que vocês vão ouvir agora é um show de xenofobia e ignorância. Por que não volta pro teu país de origem, em vez de ficar falando merda aqui no Brasil, entendeu? Nós somos aqui todos presidente Lula, nós somos da esquerda, entendeu? Não fica se misturando com essa elite brasileira, entendeu? Vai primeiro aprender a falar pelo menos português, para poder abrir a boca, entendeu? Fala coisas que não sabe, não conhece nossa história. Tá apoiando um ditador no nosso país, é? Acorda pra vida, entendeu? Acorda pra vida, sua cubana. Vai pra casa do cara. Aqui vou até dar um pause aqui, porque entra palavrão, né? Essa coisa bem, bem bonita. Mas é a tal do. Não vencer o amor, a esquerda não é amor, não é empatia, tolerância, democracia. Se eles são democráticos, parte do pressuposto que eles têm que conviver muito bem com o contraditório, com a oposição. Mas aqui tem aqui mais um exemplo do famoso, né, ódio do bem, né? Ainda bem que a Zoe tá acima disso tudo e isso aqui, que nem ela mesma falou, isso aqui acaba sendo, mostra pra ela mesma que ela tá no caminho certo e a energia extra pra ela seguir em frente. Aqui eu comento um pouco sobre a indicação do Postman, né? Márcio Postman para o IBGE, presidência do IBGE. Esse cara é um economista da Unicamp e que tem ideias extremamente heterodoxas. Eu tô aqui lendo uma publicação da Globo News, tá? Fiz questão de pegar de um veículo de esquerda, que eles mesmos falam que o Márcio, ele tem conhecido por defender ideias polêmicas, e aqui o Globo News coloca alguns itens. Defendeu a redução da jornada de trabalho. Afastou pesquisadores do IPEA por questões ideológicas. Sugeriu alíquota de 60% no imposto de renda. Criticou o PIX. Questionou a exploração do espaço sideral. Alguns exemplos de algumas bizarrices, né? De algumas bizarrices desse cara, que agora vai ser presidente do IBGE. Então, mais uma instituição do Estado brasileiro aí que a credibilidade provavelmente vai ser abalada, né? Eu já não vou pôr muito a mão no fogo pelos dados do IBGE, porque tá politizando tudo isso, né? Aqui um pouco... Depois que a gente viu, né, que a Globo aí tem recebido esmagadoramente a maior parte dos recursos da Secom, né, investimento em publicidade, arredondando aí 60% está indo para a Globo. Aí vem uma coisa também que me chama a atenção. Estão muito amiguinhos, né? Tá assim uma harmonia absurda. Janja posta foto de look inspirado em jornalista da Globo News. Acho que aqui nem coloquei a foto. Aí é o vestido de azul que a Janja está utilizando, e aí do lado tem uma outra foto da jornalista da Globo News, que me fugiu, Natuza Neri, que também tá com vestido azul. Então, nossa, eles estão assim numa harmonia, meu Deus do céu, retumbante, viu? Retumbante.
Saindo agora de Globo News, indo para Jovem Pan, né? Infelizmente, né? Eu até nem crucifico muito a Jovem Pan, porque de fato ela tá rolando uma perseguição contra a Jovem Pan. Ela já, né, desde do final do ano passado, começo desse ano, já demitiu os comentaristas que davam muita audiência para a emissora. Zoe Martins, Constantino, Paulo Figueiredo, os pingos nos is também foi todo, né, reformulado. Aí começou a entrar gente do MBL na Jovem Pan. Agora o João Dória tá com um programa na Jovem Pan. Então, assim, eu até entendo os caras, né? Eles estão aí também com a justiça no pé deles. Então eles estão tendo que, né? Até coloquei no comentário, eles estão tendo que partir para a direita permitida, né? Infelizmente, essa notícia acaba sendo positiva para a Revista Oeste, para os programas do YouTube da Revista Oeste, que estão capitalizando, né? Pegando todos os a audiência, né, que está ficando insatisfeita com a Jovem Pan, está caindo no colo da Revista Oeste. Ainda bem que, né, ainda tem o veículo de comunicação para capitalizar toda essa audiência. Mais notícia ruim desse desgoverno. Saldo de empregos formais cai 26,3% no primeiro semestre. Esse foi o pior desempenho para o período desde 2020, começo da pandemia. Então, perceba, depois foi 2021, 2022, que estava na recuperação do pós-pandemia, e esse primeiro semestre do governo Lula conseguiu ser pior. Só superou 2020. Então, faz o L, né? Para mim, nada disso está sendo surpresa. Surpresa seria se tivesse o Brasil indo muito bem, obrigado. Mas para mim isso aí é surpresa zero mesmo, tá? Aqui eu peguei uma reportagem aqui essa manchete me chamou a atenção aqui da CNN, né? Que fala o seguinte: uma ministra do governo Lula, aspas, ninguém cometeria um crime daquele, né, em relação a Marielle Franco, sem ter sido muito bem pago. Então isso aqui é uma suposição da ministra. E eu também tenho uma suposição similar, uma suposição, que eu penso mesmo em relação à facada do Bolsonaro. Posso estar errado, posso estar certo, enfim, é uma suposição minha também. Assim como a ministra tem essa percepção, eu tenho a mesmíssima percepção em relação à facada. Mas, claro, é só uma percepção minha, né? Outra coisa. Há umas 3 semanas atrás, eu acho, né, o pessoal começou uma campanha aí para o pessoal transferir qualquer quantia para a conta, para o Pix do Bolsonaro, né? Porque ele está sendo processado, está tendo que pagar multas pesadíssimas aí, porque é o judiciário, depois que ele saiu da presidência, uma ação atrás da outra contra o presidente. Ele está se dando mal em alguns processos, com multas pesadíssimas. Então o pessoal começou organicamente, deputados bolsonaristas, a pedir que o povo ajudasse o Bolsonaro. E aqui, a primeira coisa que já temos que questionar: como que vazou essa informação dos dados bancários do Bolsonaro? Foi baseado no relatório do COAF. Mas é normal vazar dados bancários de cidadãos? Isso aqui não é uma quebra de sigilo? É um vazamento, não é um vazamento indevido? Então, o primeiro ponto é esse. Por que vazou essa informação? Mas teve um efeito colateral bom. Porque isso aqui escancara o seguinte: eu até coloquei aqui no comentário, mais uma evidência inapelável de que não são robôs que dão engajamento ao capitão nas redes sociais. Somos de carne e osso. E eles sabem disso. Precisam criar narrativas para diminuir o fato, né? Então, como o Bolsonaro tem mega alcance nas redes, são robôs. Só que robô, até onde eu sei, não faz transferência por Pix. Robô não tem dinheiro, não tem conta própria, né? Meio óbvio. É também mais uma evidência inquestionável da sua popularidade genuína e orgânica. Isso é uma evidência da popularidade do Bolsonaro. Entendeu? De engajamento espontâneo, orgânico. Não tem robô, não tem algoritmos favorecendo o Bolsonaro. Aliás, se é uma coisa que acontece em termos de algoritmos, são das redes sociais diminuírem o alcance dos conservadores, do pessoal de direita. Então aqui é mais uma evidência que o Bolsonaro é sim popular. Eu duvido que se o Lula fizesse... O Lula não, né? Se alguém da base do Lula, por algum motivo, pedisse pro povo fazer um Pix, ajudar o Lula, não ia chegar a 10% disso aqui. Não ia chegar a 10% do que o Bolsonaro arrecadou. Tá? Então aqui é mais uma... não tem como questionar a popularidade dele. Não tem. É só isso. Então isso aqui foram assim os principais recortes e publicações que eu fiz nesta quinta-feira, que eu tô repercutindo aqui nesse vídeo com vocês. Tô fazendo da minha rede social do Getter, tá? Então eu também estou no Getter. Aliás, eu estou em todas as redes, tá? Se você me procurar por @ViniciusCFP82, você vai me achar em todas as redes. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, compartilhem.
Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.